Olá, olá pessoal, meu nome é Ingrácia e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é o nosso trato de sempre, não se esqueçam de se inscrever, de deixar o vosso gosto já no início do vídeo e assim não se esquecem quando terminarem de ver o mesmo. E saiu o reencontro do Love is Blind, a 8ª temporada, e então neste vídeo vamos comentar sobre este reencontro e sobre alguns pontos altos do mesmo. E vamos já começar pelo Daniel e pela Taylor. Eu digo-vos uma coisa, eu não dava nada por este casal, até porque ela estava com algumas reservas em relação a se o Daniel já a conhecia e que já seguia nas redes sociais. Mas não é que eles estão a surpreender pela positiva. Fiquei muito feliz de saber que eles estão juntos após este último ano que passou, desde o casamento. Ele até tatuar os olhos semicerrados dela o fez, sendo que os olhos foi a primeira coisa que ele reparou quando houve o encontro revelação. Realmente, Love is in the air com este casal. Já agora gostei do outfit da Taylor, o jumpsuit dela de brilhantes. Eu tinha falado muito sobre os looks no meu último vídeo e neste tenho falado muito sobre os looks, os vestidos da noiva e agora também do look da Taylor. E eu acho que estou a fazê-lo muito por causa da desgraça que foram os looks dos Oscars. Eu estava quase a fazer um vídeo só para analisar os looks dos Oscars, porque na minha opinião foi um completo desastre. Porque não é possível que alguns famosos se vestem, na minha opinião, tão mal, sendo que eles sabem que vão ser comentados. Eu acho que eles já fazem de propósito. E o que o meu sobrinho estava a dizer, alguns famosos já vestem mesmo da forma como fazem para serem falados, mas não pela positiva, mas de forma negativa. Porque o que foi aquilo nos Oscars? O que aconteceu? Enfim, vamos regressar ao reencontro. Depois os apresentadores passaram a palavra à Virginia e ao Davin. Ela mantém a mesma posição em relação ao motivo que a fez dizer o não no altar. E durante a fala dela, deu para perceber que talvez o Davin tenha determinados preconceitos em relação a alguns temas que a Virginia apoia. Tanto que ela disse que não se sentia confortável para revelar as ideias do Davin no reencontro. E ele mesmo não se sentia bem durante o programa em revelar o seu ponto de vista em relação a determinados assuntos. Às vezes mais vale isso, às vezes mais vale estar calada do que manifestar a tua opinião, que pronto, não é? A pessoa depois acaba por se meter em maus lençóis. E ela depois deixa muito claro os valores que ela defende, tipo que em contraste e em oposição aos valores do Davin. Valores como ela apoiar a comunidade LGBTQIA+, a questão do aborto, a questão também de valorizar todas as religiões. Não sei, pelo menos foi o que eu entendi aqui, que o Davin tem alguns preconceitos em relação a alguns desses temas que eu referi e que a Virginia apoia. O que é que vocês acham? O que é que vocês entenderam desta parte? Partilhem nos comentários, besties, por favor. Quando Davin disse que um casal não precisa concordar em tudo para ficar junto, e de certa forma tem o seu fundo de verdade, eu só reparei nas caras e bocas que a Virginia estava a fazer ao ouvir aquilo. E depois o Nick fez uma pergunta bastante interessante que permitiu puxar um pouco mais do novelo da história da Virginia. E essa pergunta foi: entre a assinatura do acordo pré-nupcial e o casamento em si, houve mais alguma coisa que fez com que ficasses mais confusa, mais baralhada em relação ao Davin? E ela acabou por revelar algo novo, a carta da ex do Davin na mesa. Eu não sei porque que os homens dão assim estas bandeiras grotescas, principalmente nestas alturas decisivas, como foi o caso do casamento deles. Tipo, tu estás a casar, estás comprometido, comporta-te, não é? As ex, as ficantes, as situationships têm que ficar lá no passado. Agora, vai-me encontrar a ex logo na véspera do casamento. É claro que isto gera algum desconforto na tua noiva, não é? Pois ele nem disse à Virginia que se tratava da ex dele, teve que ser a mãe dele a fazê-lo, tal como foi o cheque dos tal $1000 que o Davin também não disse nada à Virginia. Olha, a mãe do Davin também não deixa passar nada. Aquilo que o Davin tenta pôr debaixo do tapete, ela vai lá e traz ao de cima para que a Virginia possa ver, e acaba por obviamente minar a relação deles. Mas acho que a mãe dele fez muito bem. São coisas que têm que ser conversadas. Eu achei as conversas entre eles no reencontro bastante esclarecedoras. Deu para perceber de onde é que a Virginia estava a vir, do porquê dela não ter aceito, e eu acho que ela foi muito perspicaz e fez muito bem em realmente ter dito não no altar. Ele ainda tentou fazer lá gaslighting com a Virginia, quando ela ligava para ele e ele não a atendia, e ele a negar que não fazia nada gaslighting. E depois a Molly e a Madison vieram em auxílio da Virginia e confirmaram tudo aquilo que ela estava a dizer. Ele de facto tinha feito ghosting.
a ela. Tipo, eu comecei a achar realmente que o David escondeu um pouco da personalidade dele e do caráter dele durante o programa, e foi muito bom que a Virginia percebeu isso e não levou esse relacionamento adiante. Em relação à justificação do cheque em si, não me convenceu de todo. Não sei, pode ser impressão minha, mas eu acredito que ele não fosse dizer a Virginia sobre este tal cheque, porque ele estava numa de dizer, nós íamos casar, portanto, do género que é meu, é teu, não há grande motivo para falar sobre o cheque, sendo que é nosso. Não sei, não fiquei com muita convicção na honestidade dele em relação ao cheque, mesmo se eles se tivessem casado. Depois começaram a trazer os melhores momentos desses 5 anos de Love is Blind. A primeira cena foi quando a Chelsea disse que se achava parecida, ou que as pessoas diziam que ela parece a Megan Fox, que até causou um grande burburinho, penso que foi na temporada 6. A seguir temos o Ben e a Sarah, que ainda chegaram a viver juntos após os casamentos, mas depois o Ben removeu-a de um app que é chamado Find My Friends, e parece que foi aí que a coisa começou a desandar de vez entre eles. Ele ainda tentou criar algumas desculpas farrapadas e ensaiadas, mas a Sarah não ficou lá muito convencida, e penso que o público também, de uma forma geral, não comprou muito as desculpas que ele estava a dar. Tipo, eles estavam juntos e ele desaparece assim, do nada. Eu nunca vou entender estas atitudes de pessoas que supostamente estão num relacionamento e depois têm esses comportamentos que não lembram a ninguém. E foi só depois o Ben ser aconselhado por alguém do elenco da temporada 6 que ele decidiu falar com a Sarah. Não, e o pior foi o motivo pelo qual ele contactou a Sarah, que era para treinar as perguntas do reencontro. Eu amei quando a Vanessa cutucou até ser revelado quem tinha aconselhado o Ben. Eu estou com a Sarah em relação a isso. Tipo, tu precisas de um conselho de alguém, de um amigo, para tu falares com a pessoa que estavas a ter um relacionamento? Tipo, não, Ben. Seja homem, não é? Passam para a Mónica e o Joey, que até há um mês atrás ainda estavam noivos. Sinceramente, eu achei que aguentaram bem juntos. Desde o casamento até agora, acho que aguentaram bem. Até porque o Joey disse que eles tinham chegado a um ponto em que eles não iam passar da friend zone, da amizade. E mais uma vez aqui, enquanto ele ainda estava comprometido com a Mónica, ele meteu conversa com alguém que fazia parte do elenco, a Madison. Depois começou um disse-que-disse desgraçado entre o Joey, a Mónica, a Madison. Tipo, chegou aos ouvidos da Mónica que a Madison estava-se a fazer ao Joey. Como era de se esperar, era normal que a Mónica não visse a Madison com bons olhos, não é? Mas eu gostei da forma como ela conduziu as explicações dela, muito educada, de forma respeitosa, e no final eles acabaram com bons termos. Ela desejou tudo de bom para ele e ele também fez o mesmo, mas eu consegui notar que ainda há aí um pouco de ressentimento em relação ao Joey. Não é para menos, não é? Uma relação que termina da forma como eles terminaram, realmente não há como isso não acontecer. O que é que vocês acharam do quarto momento inesquecível do casamento às cegas? Eu não achei nada de especial, sinceramente. Em relação à transformação do casal da temporada passada, a roupa deles no reencontro é bonita, mas não achei que fosse assim um momento inesquecível, tipo para ir no top 5 dos momentos inesquecíveis de toda a história do Love is Blind dos Estados Unidos. Depois temos o Dave e a Lauren. Em relação a este casal, o que eu tenho a dizer é que, é tão mau quando nós ouvimos uma parte da história e não damos a oportunidade da pessoa se defender, que no caso era a Lauren, especialmente quando encaramos a versão de uma pessoa como verdade absoluta. É aquilo e a outra pessoa já não tem mais espaço para defesas, a oportunidade de explicar o lado dela. E vejam só como aquele rapaz com quem a Lauren praticamente teve uma one night stand, ou uma beer night, em turco beer é portanto uma noite, foi capaz de interferir na relação deles. Tudo bem que o Dave também não fez nenhum esforço, não é? Para manter o relacionamento deles, para que o relacionamento deles desse certo. Mas às vezes esses burburinhos, é complicado. Essas fofocas, esses disse que me disse, é complicado. E depois é aquilo que a Lauren disse, se o Dave ama tanto, porque que ele não foi atrás? Ou depois do programa? Tipo, amas tanto, mas não vais atrás dela? Não entendi. O terceiro momento inesquecível, até que foi fixe, foi uma discussão entre o Jeremy e a Laura. Não por ser a discussão em si, mas tipo, foi mais uma tentativa por parte dele de tentar mentir onde tinha estado. E a Laura disse, não, tu estás a mentir, não é? Sei muito bem de onde estavas e portanto não me tentes atirar areia aos olhos. Depois temos o Mason e a Meg. Eu sinceramente não entendi muito a posição da Meg. Eu achei
achei ela um pouco desnecessária, para ser bem sincera, neste contexto todo. Ela defender os rapazes e em cima da Madison. E é engraçado que a Madison também está em todo lado, está em todos os casais, nos triângulos amorosos. E a semelhança do que o Joey disse, o Mason também acusou a Madison de estar caidinha por ele. Tipo, ela realmente está presente na vida de praticamente todos os casais desta temporada. Mas eu gostei quando ela veio com recibos dos screenshots e o Alex a tentar desmenti-la, e ela ainda acrescentou que só não trouxe mais recibos porque não cabia nas axilas dela. Pelo menos foi a tradução que chegou aqui deste lado. Eu, sinceramente, esses screenshots não foram assim tão reveladores, não tiveram assim grandes provas comprometedoras contra o Alex, mas eu acho que ficou claro que o Alex não é assim tão santinho, que talvez haja aí um fundo de verdade no que a Madison estava a dizer. Praticamente estavam todos contra ela, mas acho que ela fez muito bem em trazer esses recibos, apesar de não serem os mais fortes. Se tivesse os mais diretos e não só com os emojis da caveira, eu acho que ela teria melhores resultados. As pessoas poderiam acreditar mais nela. Depois temos o segundo momento inesquecível da história do Love is Blind, que é tão fofo, é do meu casal favorito de todas as temporadas. Eu acho que de muita gente, este casal é o meu principal. É claro que gosto de muitos outros de vários países, mas estes é o casal mãe, não é? É o início, é a alvorada deste reality show, que é o Cameron e a Lauren. É relembrado o reencontro deles, revelação. Foi muito interessante a história deles na primeira temporada do Love is Blind. Não sei porque este casal nunca vem aos reencontros. Todos os outros participantes já vieram aos reencontros, seja por deixar uma mensagem de vídeo, seja mesmo por comparecer ao local do reencontro em si, mas eles nunca vieram ao reencontro. Algum de vocês sabem o motivo disto acontecer? Bem, também o Barnett e a Amber também nunca vieram, também é verdade seja dita. Mas tipo, como eles são a materialização, o conceito da personificação deste reality show, eu acho que seria muito bom se um dia desses eles fizessem uma aparição num desses reencontros. Ia ser muito bom. E o público votou como um momento inesquecível número 1, o momento em que a Jessica informa ao Jimmy que ele não tinha a menor ideia daquilo que ele estava a rejeitar, que ele era uma pessoa maravilhosa, belíssima, e ela realmente é. E a confiança dela ao falar ao Jimmy sobre a sua beleza. Gostamos de uma mulher confiante. E depois, para mim, eu acho que foi um dos pontos altos, se não mesmo o ponto alto para mim neste reencontro, quando a AD e o Ollie finalmente entram e assumem que estão juntos. Eu fiquei tão feliz por vê-los. Vocês já sabem que eu tenho aquele crush familiar pelo Ollie, por eu achá-lo muito parecido ao meu irmão mais velho. Mas a AD vai de vento em polpa, já tem um podcast chamado What is the Reality. Eles também vão se juntar ao Perfect Match, a temporada 3. Meu Deus, eu estou tão empolgada por eles. E aquele pedido de casamento na praia, uau! Fez-me lembrar a Dunia e o Shafiq, que ele também surpreendeu-a desta forma ao pedi-la novamente em casamento na praia. Falando neles, está a demorar um bocadinho para eles casarem, não? Mas ele também disse que primeiro ia acontecer o casamento da irmã dele e talvez muito em breve seria o casamento deles. E o Ollie e a AD já estão há muito tempo. Neste meu vídeo, que agora está a passar na tela, eu comentei que eles já estavam juntos. Eles estavam a namorar, que até se encontraram em Paris, os fãs até estavam a segui-los, estavam a tentar descobrir o que é que se passava e eles sempre muito discretos, que obviamente ainda não era um momento, mas eles já estão juntos há algum tempo. Eu sinceramente acho que eles ficam muito bem mesmo. A Vanessa toda emocionada, a Virginia também estava super emocionada ao ver o pedido de casamento do Ollie, mas eu acho que faltou tempo para explorar mais a história deles. Deviam fazer mais perguntas do género, quando é que eles começaram a conversar, quando é que deu o clique de que eles, estamos apaixonados um pelo outro, vamos começar a namorar, vamos começar a nossa relação. Faltou explorar mais essa parte, sinceramente, para mim. Mas talvez seja explorado no Perfect Match, na terceira temporada, não sei. Eu acho que com isso já estava na altura de fazer uma temporada de Love is Blind internacional. Quem sabe? Não sei como seria a logística, mas seria interessante um Love is Blind internacional. Eu gostei do final, quando houve a banda a tocar e depois passava as diversas imagens dos diversos casais das diversas temporadas. Eu gostei, fez-me lembrar um pouco do final do reencontro do Love is Blind da Argentina. Também houve uma banda ao vivo do tema da edição da Argentina. De uma forma geral, eu diria que o reencontro não foi mau. Gostei muito mesmo a forma como a Vanessa e o Nick esmiuçaram no início
veio a Virginia e o Davin. Parece que os outros casais não se falou muito, não houve assim tanto tempo. Achei mesmo que a Heidi e o Oli vieram também dar mais flavor, mais sabor a este reencontro. Contudo, faltou perguntar se alguns participantes já tinham alguém. Com certeza que faltou. Realmente não se pode ter tudo. Vai sempre faltar alguma coisa, infelizmente. Mas agora eu quero saber de ti, o que é que achaste deste reencontro? Já estavam à espera do desfecho de alguns casais ou nem por isso? Ficaram surpresos pela Taylor e o Daniel ainda estarem juntos ou já sabiam? E o que é que acharam da Heidi e o Oli? Contem-me tudo nos comentários. Sejam generosos nos comentários e no like e na inscrição também do canal. Se ainda não fizeram, não se esqueçam então de gostarem do vídeo, de se inscreverem, de partilharem, se assim como entenderem. Eu vou ficando por aqui, volto no próximo vídeo, que em princípio será então a temporada da Suécia. Beijo enorme. Tchau, tchau.